Pois bem, vamos começar aqui a resolução da prova. Para que seja mantida a ordem, o que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou revisar a prova com todo mundo, vocês vão verificando o somatório delas aí, vocês fazem cada qual a sua, e se ao final, óbvio, pode ter erro? Pode. Tanto de conteúdo quanto de matemática. Tudo bem? Então, ao final, foi visto um erro, impugno aqui no final, tá bom? Para não ser tumultuado, beleza? Depois, quem não tiver erro tal, eu já vou liberando vocês. Vocês vão até ser liberados mais cedo. Só quem tiver erro, fica comigo, beleza? Fechou então. Bora lá, galera. Bora lá. Primeira questão. Eu anulei. Por quê, professora? Porque essa questão não tinha resposta certa. Vamos lá. Qual é a correta? O concurso de pessoas assume duas formas: perfeito, coautoria e participação. Partícipe é aquela que instiga ou induz, sendo atos de instigação e induzimento puníveis, independentemente de o crime vir a ser tentado ou consumado. Está aqui o erro. O crime, para ser punido, tem que ao menos ser tentado. Porquanto está errado. B. O Código Penal taxativamente estabelece que as penas dos autores e partícipes devem ser diferenciadas, punindo sempre de forma diminuída o partícipe. Errado. Errado. A pena do partícipe, ela poderá ser diminuída no caso concreto, se for demonstrada naquela oportunidade que a participação foi de menor importância. É exceção e não regra. Para que fique caracterizado o concurso de pessoas, é necessário prévio ajuste? Negativo. Os requisitos é pluralidade de agentes, pluralidade de condutas relevantes, nexo causal entre as condutas e liame subjetivo, independentemente se seja prévio ou se seja o liame subjetivo feito naquele momento. Quando dois agentes, embora convergindo suas vontades para a prática de determinado fato criminoso, não atuam pelo liame, tem-se autoria colateral, uma das modalidades do concurso de agentes. Aqui está o erro, gente. A autoria colateral não é concurso. Por quê? Porque não tem liame, não tem vínculo. Por isso está errada. Atualmente, predomina o entendimento que os crimes classificados como próprios não admitem coautoria ou participação. Pois bem, aqui o erro. O crime próprio admite sim coautoria ou participação. O crime de mão própria não admite coautoria, mas a jurisprudência vem entendendo que admite participação. Pedi para vocês fazerem um trabalho sobre isso. Anulei essa questão. Ou seja, é como se ela não existisse. Como que você fez, professora? Então, olhem como foi feito. Aqui ficou considerado a primeira inexistente. São 9 questões valendo 9 pontos cada uma e não 10 valendo 0,8. Ou seja, o somatório aqui não vai dar 80, vai dar 81. Tudo bem? São 9 questões valendo 0,9 cada uma.
O somatório dá 81. Posso ir para a próxima? Assinale a alternativa correta. Conforme os tribunais superiores, no crime de roubo, com pluralidade de agentes, se apenas um deles usar a arma de fogo e os demais tiverem ciência desse fato, todos responderão em regra por eventual resultado morte, caso ocorra, pois se acha dentro do desdobramento normal da conduta, sendo risco assumido por todos. Este é exatamente o posicionamento que existe no caso de latrocínio, quando um apenas atira e os demais respondem a título de dolo eventual. Falei para vocês em sala, esta é a posição dos tribunais superiores. Por quê? Porque é entendido que se os demais estão cientes da arma, pode ser que essa arma seja acionada, porquanto, a título de dolo eventual, todos respondem por latrocínio. Alternativa correta. A B. A B fala que nós temos o motorista e a mulher trafegando por uma rodovia, quando deixam de prestar socorro a uma pessoa ferida, sem que houvesse risco pessoal. João foi instigado pela esposa Maria, que estava no banco de carona, a não parar o veículo. E, por fim, em acordo de vontades, assim procedeu. Nesta situação, predomina o entendimento que ele responderá como autor, por omissão de socorro, ao passo que Maria responderá como partícipe. Vejam, aqui, se você não aprofunda o seu estudo, você pode até mesmo considerar correta, só que não o é. Por quê? Porque, veja, nesse caso em específico, nós temos que, no crime omissivo, o dever de agir, o dever de ação predomina, que é indecomponível, não admitindo concurso de pessoas. No crime omissivo, o dever de agir é indecomponível e até mesmo instantâneo. Você não agiu naquele momento, já consumou o delito, não admite concurso de pessoas. Tudo bem? Tudo bem? Agora, vamos lá. Só deixa eu ver se eu tô gravando. Tô. Vamos lá. Haverá participação culposa em crime doloso? Já está errado aqui. É dolo com dolo e culpa com culpa. O vínculo subjetivo o é. Dolo com dolo ou culpa com culpa. Não se admite participação culposa em crime doloso ou vice-versa. Errada. Não se admite o concurso de pessoas em crimes culposos diante da ausência de vínculo. Equivocado. Lógico que admite em crime culposo. Exemplo: 2 pedreiros em cima de um prédio jogam juntos uma tábua no chão e cai na cabeça de uma pessoa. Concurso de agentes em crime culposo. Letra E. Fugêncio, com ânimos necandi, coloca na xícara de chá de Arnaldo dose de veneno. Batista também coloca na xícara de chá de Arnaldo veneno. Vejam, nenhum dos dois sabia da conduta do outro. Nenhum dos dois sabia da conduta do outro. Não há vínculo subjetivo. Arnaldo morre pelo efeito combinado das 2 doses de veneno.
pois cada uma delas isoladamente não produziria a morte. Eles agiram individualmente, sem liame. Ambos respondem por homicídio tentado. Por quê? Não havia vínculo entre as condutas, sendo que deve ser analisado o que cada um o fez. Próxima. Questão 3. Com relação ao concurso de agentes, vamos lá. Para haver o concurso de agente, é preciso que todos os elementos da teoria tripartite, quais sejam fato típico, ilícito e culpável, estejam presentes? Errado. Para a punição do partícipe, basta o fato típico e ilícito, teoria da acessoriedade limitada. A A está errada. Porquanto, do mesmo jeito que a A está errada, já adianto que a C está errada, porque ela fala da teoria da acessoriedade máxima, que seria fato típico, ilícito e culpável. A A e a C são a mesma coisa, estão erradas e só traduzem as palavras diferentes, mas ambas estão erradas. Vamos para B. O Código Penal adotou expressamente a teoria do domínio do fato após a reforma da Lei 7.209, o qual rompeu com a objetiva restritiva. Está errado. Vocês sabem que o Código Penal, após 1984, adotou a teoria objetiva restritiva, sendo o domínio do fato uma consagração na jurisprudência. Agora, a C e a E, a B e a E estão relacionadas. Segundo a teoria do domínio do fato, autor é a figura central do acontecimento típico. É aquele que tem o poder de decisão, é aquele que tem o comando. Logo, estende o conceito de autor e restringe o conceito de partícipe. Questão correta na 3, letra B. Se a B está correta, obviamente a E está incorreta. Vamos para 4. Com relação à aplicação da pena, analise. Vamos lá. O que está correto aqui? Cooperação dolosamente distinta é circunstância atenuante de pena quando o agente não quis o resultado mais gravoso. Opa! A cooperação dolosamente distinta efetivamente é quando um quer um crime menos grave e o outro quer um crime mais grave. Nesse caso, estamos diante do desvio subjetivo de condutas. O liame subjetivo não bate, cada qual quer uma modalidade. O erro é, não se trata de atenuante, mas sim causa de diminuição, porquanto errada. B. É possível utilizar inquérito policial e ação penal em andamento para agravar a pena base, em casos excepcionais e etc. Pelo amor. Temos aí súmula do STJ que veda a utilização de inquérito policial e ação penal em andamento para agravar a pena base. A pena base pode ser agravada, sim, no caso de maus antecedentes. O que são maus antecedentes? São processos com condenação definitiva, os quais são mais antigos, não caracterizando reincidência, mas eles demandam obrigatoriamente condenação definitiva.
trânsito em julgado. C. Ao contrário das causas especiais de aumento de pena, as qualificadoras incidem na primeira fase da execução, da fixação, estabelecendo novo patamar de pena abstrata. Perfeito. 4, letra C. 4, letra C. A D está errada porque a reincidência é causa que sempre majorará a pena. Lembrem, não é sempre. Se a pena já estiver no máximo, a reincidência deverá ser reconhecida, mas não gerará aumento de pena. Por quê? Isso está disposto no que tange às agravantes e atenuantes, porque o artigo 59, inciso 2, indica que as agravantes e atenuantes têm que respeitar o limite legal da pena base. A coação moral irresistível é prevista como atenuante genérica. Errado, né, gente? A coação moral irresistível é exculpante de culpabilidade. Torna ausente o delito. Fato atípico. A coação moral resistível. A coação moral resistível é atenuante. Aqui o errado está resistível e irresistível. Dúvida? Dúvida? Vamos lá? Dando 5 segundos aí. Só um pouquinho. Vamos lá. Chat. Tranquilo. Vamos lá, então. 5. A 5 era fácil. Bastava você abrir o Código Penal e verificar quais são as agravantes e as atenuantes. E aí você veria que nenhuma delas está correta. Nenhuma delas está correta. Por quê? O primeiro, a gravidade do crime praticado por si só não é agravante. Está aqui o erro. São circunstâncias que sempre atuam a pena. A embriaguez pré-ordenada não é atenuante de pena. Pelo contrário, a embriaguez pré-ordenada é agravante. E por fim, nós temos o 3. A pena será agravada àquele que promove ou organiza, ao passo que será atenuada aquele que induz a outrem. Também está errado. O induzimento de cometer outro não é atenuante. Todas estão, repito, todas estão erradas. A. 6. A 6 foi mamão com açúcar, né? É pena restritiva de direito. Detenção é pena privativa de liberdade, prisão simples é privativa de liberdade, banimento nem é proibida, é a expulsão da pessoa do país.
Nenhuma das anteriores? Não. 6A, a prestação pecuniária. 7. As penas privativas devem ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado. Observados critérios e ressalvadas hipóteses de transferência para regime mais gravoso. Neste sentido, qual é o posicionamento de acordo com os tribunais superiores? Aqui estava a brincadeira, gente. De acordo com os tribunais superiores. Por quê? Porque no artigo 33 nós temos lá, a regra é primário reincidente. O artigo 33 traz para nós reincidente fechado. Depois, segundo critério, quantidade da pena 0 a 4 aberto, 4 até 8 semiaberto, mais de 8 fechado. Nesse caso, primariedade. Pois bem, mas o que nós temos em tela? Aqui nós temos que é admissível, súmula, é admissível a adoção de regime prisional semiaberto a reincidentes condenados, desde que a pena seja igual ou inferior a 4 anos e favoráveis às circunstâncias judiciais. Lembrem, isto eu passei nas atividades para vocês. Eu passei para comentarem a súmula 369, passei para comentarem a súmula 718 do STF e 719 do STF. Porquanto a questão correta, de acordo com o entendimento sumulado do STJ, é E. 8. Quanto à teoria da apenação, assinale a alternativa incorreta. Opa! Incorreta. Há na doutrina as teorias unitária ou monista, que afirma que todas as pessoas que concorrem para o crime vão responder às penas cominadas. Perfeito. Esta é a teoria unitária. Todo aquele que concorre responde pela pena. E a pluralista? Cada qual vai responder por delitos distintos, sendo pluralista exceção. Perfeito. Correto. Então, não vamos assinalar, porque o que nós temos que assinalar é a incorreta. A pena restritiva de direitos é autônoma, mas substitutiva, perfeito, tá certa. A reincidência considerada na segunda fase estende-se aos coautores? Opa! A reincidência, como vocês sabem, é subjetiva, logo ela não se estende aos coautores. Aqui está incorreta. A D e a E também estão corretas. A E é meramente doutrinária, que traz para nós os princípios constitucionais que nós tanto estudamos. E a E, ela está correta, porque ela traz um caso de autoria mediata, no caso de um pai que utiliza seu filho criança, o qual não tem consciência do que pratica. A criança de 6 anos não sabe o que é tráfico, então o pai, por meio da autoria mediata, utiliza seu filho como instrumento impunível. Autor mediato. Obviamente, não há concurso de agentes, porque não há liame entre as condutas. A criança
não concorre com vontade para o crime, mas o pai vai responder por agravante genérica. Portanto, a única incorreta é a C. 9. 9, questão facinha, banca de juiz, TJ Paraná. Para vocês verem que não é tão difícil assim. Lúcio, inimputável por doença mental. Após 3 anos de internação, foi liberado. Depois de 7 meses, foi detido pela prática de crime sexual. Nesse caso, o restabelecimento da internação o restabelecimento é devido, porque o fato delituoso ocorreu antes de completado 1 ano. Lembrando vocês que a desinternação é condicional a não praticar fato indicativo, não necessariamente criminoso, mas indicativo da periculosidade. Porquanto, acho que tem um erro na correção, hein? Depois a gente vai ver. É cabível, porque o fato novo ocorreu antes de completado 1 ano da liberação. Ao meu ver, eu errei na correção, vocês vão me ajudar a ver. Mas a questão, a letra correta é a A. O reestabelecimento da internação é cabível. Todo mundo veja a sua prova. Com relação às medidas de segurança, marque a alternativa incorreta. Vamos lá, gente. Medida de segurança. Inimputável é aquele que não tem capacidade de entender e determinar. Logo, ele não tem culpabilidade. Porquanto, a letra B está correta. O inimputável é absolvido. Absolvido impropriamente, submetido à medida de segurança, mas ele é absolvido. Está correto. O semi-imputável deve ser condenado. Está correto. Por quê? Porque ele tem capacidade de entendimento e determinação, independente se lhe vai ser aplicado pena ou medida de segurança, ele é condenado. Ele é condenado. D. A medida de segurança tem 2 espécies: internação ou tratamento ambulatorial. Caso o crime seja punido com detenção, o juiz pode submetê-lo a tratamento ambulatorial. Perfeito. Há entendimento do STF no sentido de que a medida de segurança não pode ultrapassar 40 anos. Lembrem, o STF entende que é o máximo que a pessoa poderia ficar presa, sob pena que a sanção penal, mesmo na modalidade medida de segurança, seja perpétua. O STF entende que deve aplicar o montante de 40 anos. Tudo bem? Fechou? Certo. Cuidado, se vocês leram um livro antigo, você vai ver 30. Mas óbvio que mudou para 40 porque o limite alterou. Passei isso em sala de aula para vocês. Então, correta. A incorreta é a A, porque ela fala de regime de semi-internação. Isso não existe, gente. Não existe a semi-internação. Existe internação ou ambulatorial. Não existe semi-internação. 11. José, gerente de loja,
mesmo ciente de que um dos vendedores subtraía dinheiro do caixa, nada fez para impedir o crime, agindo sem liame subjetivo e sem intenção de vantagem. Ou seja, o José é o gerente. O José é o gerente. Ele sabe que um vendedor está subtraindo dinheiro e ele não faz nada. Nesse caso, lembre, o que nós temos aqui é uma participação negativa. José não tem o dever de evitar o crime. E José não concorreu com vontade para o crime. Logo, José não é coautor do crime de furto. Nós temos caso de participação negativa. Se você entender, bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar aqui na 11 e na 12, a gente toca na próxima aula. Só um pouquinho. Nossa, quem que tá colocando aqui um monte de coisa? Tá. Heloísa, se tiver alguma relevância, você me pergunta. Porque lembra, nós temos 3 posicionamentos quanto à medida de segurança. Nós temos o Código Penal, nós temos a posição do STF e do STJ, tá? E aqui no caso o que você me manda tá falando sobre prescrição, então também não vem muito ao caso concreto, né? Você me trouxe um julgamento de 2009 e 2011. A lei que eu trouxe para você, que mudou o limite de 30 para 40 anos, é 24 de dezembro de 2019. Portanto, esse limite de 30 anos não mais existe, desde o pacote anticrime, conforme dito em sala de aula, tá bom? Vamos lá? Com a exceção da questão 9, que eu vou reanalisar ponto por ponto, alguém tem dúvida? Não. Não? Então vamos combinar assim, gente. Hoje eu não vou nem dar atividade para vocês. Até para primar, né? Para quem tem a dúvida, não se exponha. Vocês estão todos liberados, vão deixando a sala. E se alguém ficar na dúvida, eu tô aqui. Tudo bem? Podem ir saindo, quem está livre, e quem tem dúvida, fique aqui comigo. Ok, obrigado, professora. Disponha. Caiu.